Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e por aqui a gente está estudando o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, de Elizabeth George, da editora United Press. Se você está me acompanhando com os vídeos, você deve estar estranhando o cenário que eu estou usando hoje, né? Hoje eu estou dentro do meu carro. Ah, mas por que você está dentro do carro então, Esther? Porque este livro, ele está nos apontando uma direção. E nesse capítulo, que é o capítulo 6, o nome dele é Avançando, Avançando, Avançando. Eu quis usar o carro como exemplo para que vocês entendam que para avançar não é preciso que nada seja perfeito. Então, se você viu até agora os 5 vídeos que eu postei anteriores, né? No primeiro a gente falou pensando na verdade de Deus. No segundo, levando cativo todo pensamento. Terceiro, vencendo as preocupações. E quarto, vivendo um dia de cada vez. No quinto capítulo, que foi o último vídeo que a gente postou, nós falamos sobre lembrando-se de esquecer. E agora, no sexto capítulo, ela vai nos ajudar a avançar. Então, eu escolhi esse cenário aqui para você perceber que para avançar não precisamos de ferramentas perfeitas. Não, eu poderia muito bem usar a sala da minha casa, como eu sempre faço, mas vamos supor que eu não tivesse uma sala da casa para poder gravar meus vídeos. O que eu estou tentando dizer é que você pode avançar de qualquer jeito, com as ferramentas que você tem nas mãos. Então, para falar sobre avançar, por que ela está falando sobre avançar, Esther? No capítulo 5, você viu que ela vai dar 3 ferramentas para que a gente possa viver no presente com excelência. A primeira ferramenta foi lembrando-se de esquecer, ou seja, você vai deixar o passado no passado e continuar vivendo. Agora ela está falando sobre avançar, é a segunda ferramenta. E ela continua em Filipenses 3,13, avançando para as coisas que adiante de mim estão. No capítulo anterior, ela usou a vida de Paulo como referência. A gente falou que Paulo tinha 2 passados: o passado pecaminoso, né, ruim, onde ele matava cristãos, e o passado glorioso, onde ele era um estudioso aos pés de Gamaliel, sabia falar vários idiomas, sabia falar muito bem, né, várias línguas e também eloquentemente com qualquer tipo de pessoa. E aqui ela continua, então, trazendo como exemplo a vida de Paulo. E ela vai dizer: Paulo esqueceu as coisas do passado, tanto boas quanto más, que poderiam impedir seu crescimento espiritual, e estava determinado a avançar e a prosseguir. Assim como Paulo, quando esquecemos as coisas do passado que nos mantêm imobilizadas, quando deixamos as coisas boas e as más do passado nas mãos redentoras do nosso Deus onipotente, damos uma guinada de 180 graus. O nosso não ao passado também é um sim ao presente e ao que temos nas mãos. Então, se você viu o vídeo anterior, se você não viu, corre lá e vê, tá? Mas se você viu, você vai ver que ela nos ajudou a lembrar-se de esquecer as coisas ruins do passado e as coisas boas. Ah, Esther, mas se eu esquecer as coisas boas, não vai prejudicar o meu presente? Olha, se você tem dúvida ainda quanto a isso, volta lá e assiste o capítulo 4, tá? Não vai interferir, não vai trazer coisas ruins para o seu presente. Então ela começa agora a dizer como uma mulher que avança, 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 deve se comportar. E aí ela começa com uma mulher com objetivos definidos. Tendo objetivos definidos, somente dessa forma você vai conseguir avançar. Gente, vamos pensar num corredor. O corredor ele tem lá a largada, né, onde ele enverga o corpo dele, coloca aquela posição e dá o tiro para poder correr. Ele não para de correr enquanto ele não chegar naquela faixa dizendo chegada. Então, isso é o objetivo. E Elizabeth George começa dizendo que para a gente avançar, nós precisamos ter objetivos. O que caracteriza uma mulher com objetivo definido? O que a distingue das outras mulheres? A mulher que coloca em si objetivos definidos sabe para onde está indo. Ela entende o chamado de Deus para a sua vida e esse chamado mostra-lhe cada passo do caminho a ser seguido e a ajuda no momento de tomar decisões. Então, em primeiro lugar, você quer ser uma mulher que avança? Você quer continuar no presente, vivendo no presente e fazendo com excelência? Então, você precisa ter objetivos. E não é qualquer objetivo, somente objetivo de vida. Ah, o meu objetivo era comprar um terreno, comprei. O meu objetivo era construir uma casa, construí. Ok, ela está falando desse tipo de objetivo também. Mas, principalmente, Elizabeth George está falando sobre ter objetivo com Deus, a sua vida pessoal e espiritual com Deus.
E aí, ela continua dizendo: essa visão clara da vida também lhe proporciona mais energia para alcançar esses objetivos. Essa mulher não gasta energia imaginando o que deve fazer ou pensando a esmo em uma opção ou outra. Ou seja, o que a Elizabeth George está dizendo aqui? Uma mulher que não tem objetivo definido, ela tem a tendência de ficar igual cega em tiroteio, sabe? Não sabe para onde corre, eu começo um projeto, não consigo terminar, eu começo outro e, sei lá, acho que não era isso que Deus tinha para mim. A mulher com objetivo definido, ela tem uma direção certa para a qual ela vai caminhar. Então, a primeira coisa que ela faz é tenha um objetivo. Ela sabe para onde está indo e por quê? Tudo o que faz é para o seu Senhor. Então, voltando a dizer, quando ela fala sobre ter objetivo, ela não está falando só da vida material. Ela está falando principalmente da vida espiritual. Então, a mulher que tem objetivo, ela faz tudo com excelência, porque ela faz para o Senhor. Lembra daquele versículo? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Uma mulher que tem objetivo traçado, ela sabe para quem ela está trabalhando. Então, ela faz com excelência. O segundo tema que ela traz é o objetivo de um corredor. O segundo tema que ela traz é o objetivo de um corredor. Por que ela está falando sobre correr, sobre Olimpíada, sobre corredor? Porque ela está citando Paulo. E Paulo era uma pessoa muito didática. Na época de Paulo, a corrida, o atletismo era algo comum. Então, era algo que estava ali em alta. A Grécia, com toda a sua influência, trouxe esse atletismo para dentro daquele mundo atual, né? Então, tanto os gregos quanto os romanos, eles disputavam. E Paulo usava exatamente esse tipo de linguagem para fazer com que os seus ouvintes tivessem facilidade em aprender aquilo que ele estava ensinando. Então, ele dizia, olha, a vida do cristão é uma corrida. Você vai se colocar como um corredor, uma pessoa que corre. E a vida é a estrada onde você corre. E a chegada é a glória de Deus, é lá na frente, quando a gente vai encontrar com o nosso mestre no final da nossa vida. Então, ele faz essa alusão ao corredor. E aí ela vem, o objetivo de um corredor. Assim como Paulo, devemos correr em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, em direção à maturidade cristã. Pronto, pega essa palavra, maturidade cristã. Este capítulo, ele vai falar exatamente sobre como desenvolver em nós a maturidade cristã. Em primeiro lugar, tenha um objetivo. Segundo lugar, faça para Deus. Mesmo que seu objetivo seja terreno, coisas materiais, faça para a glória de Deus. Além de manter nossos padrões em nível elevado, esse prêmio nos dá motivo para avançar cada vez mais. Então, o que ela está dizendo? Quando a gente faz para a glória de Deus, a gente sabe qual é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é o prêmio da soberana vocação em Cristo. O que isso quer dizer, Esther? Isso quer dizer que nós somos servos de um Senhor. Você tem um Senhor. Então você trabalha em prol deste Senhor. Você trabalha para agradar esse Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E saber que existe um prêmio lá no final, além de manter os nossos padrões em nível elevado, porque sabemos para quem estamos fazendo, esse prêmio nos dá motivos para avançar cada vez mais. Assim como eu, talvez você também entenda que a vida é uma corrida e que, pela graça de Deus, está fazendo o melhor que pode para correr para Ele e com Ele. Aqui está o segredo: correr para Ele e correr com Ele. É sempre saber para qual direção você está indo e sempre saber quem está com você. Às vezes a vida vai parecer difícil, sabe? Às vezes a vida vai parecer que Deus não está conosco. Para não me desviar do caminho, eu faço de tempos em tempos e para mim mesma 3 perguntas. A primeira pergunta: estou concentrando meus esforços a fim de receber o prêmio que me aguarda no final, ou será que eu me contento em observar os esforços dos outros? Primeira pergunta que você deve se fazer: estou trabalhando por algo maior? Estou ansiando o prêmio da soberana vocação? Ou será que eu prefiro ficar sentada olhando os esforços dos outros e admirando? Oh, como fulano é um bom missionário. Oh, como cicrano canta bem. Nossa, como aquela fulana ministra bem a escola bíblica dominical. Será que eu estou sentada aplaudindo
os esforços dos outros ou será que eu estou também querendo correr essa corrida? A segunda pergunta: estou me exercitando regularmente na prática das disciplinas diárias cristãs e recebendo a misericórdia de Deus e sua força para terminar a corrida? Será que a gente tem, dia após dia, buscado a presença de Deus? Buscado a presença de Deus na oração, no jejum, na leitura da palavra, na leitura de um livro, de alguém que já foi iluminado por Deus em algum assunto que você ainda não domina? Será que a gente está nutrindo esse atleta? Será que o nosso atleta está sendo bem alimentado? Porque o nosso atleta ele é espiritual. A corrida dele é espiritual. Será que eu estou dando o alimento espiritual de que eu, como atleta espiritual, preciso para conseguir completar essa carreira? É a segunda pergunta. A terceira pergunta é: estou abastecendo corretamente meu corpo com sono, nutrição e exercício para obter resultados máximos? Agora é legal essa pergunta aqui. Aí você acabou de dizer que a gente tem que alimentar o atleta. Mas veja o que ela traz aqui. Será que eu estou abastecendo meu corpo com sono, nutrição e exercício para obter resultados máximos? E aqui eu consigo interpretar essa frase de duas formas. Ela está falando do sono físico, da nutrição física e do exercício físico. Físico, quando eu quero dizer, é carnal, né? A nutrição carnal, o sono carnal, o exercício carnal. A minha carne, será que eu estou dormindo na quantidade certa? Será que eu estou comendo aquilo que vai construir o meu corpo ou aquilo que vai destruir o meu corpo? Será que eu estou praticando exercício ou estou deixando tudo atrofiar? Estou ficando velha, estou tendo descalcificação e não estou ajudando em nada porque também não estou fazendo nada pelo meu corpo. Certo, aqui ela está falando do lado carnal, né? Matéria, carne e osso. Mas eu também consigo ver isso aqui como um lado espiritual. Será que você está abastecendo seu corpo com sono? O que ela quer dizer com isso, gente? Tem muita gente com igrejismo. Sabe o que é igrejismo? É você trabalhar incessantemente para a igreja e não conseguir usufruir daquilo que você está colhendo. Você é a mulher que preparou o culto de mulheres. Outubro é o mês rosa. Vamos fazer o mês das mulheres. Então você planejou quem vai pregar, você planejou como vai ser e tal. E você no meio da festa, você está correndo igual uma louca para lá e para cá. Quando a festa termina, você está cansada, exausta, reclamando. Poxa, ninguém me ajuda, ninguém vai... Você não conseguiu curtir nada. Isso é igrejismo. Não se faz nada para Deus sem aproveitar junto com Ele. Quando a gente faz algo para Deus, a gente quer ver as pessoas felizes? Quer. A gente quer ver o Espírito Santo descer sobre a igreja? Queremos sim, claro que queremos. Mas nós queremos também desfrutar isso com Ele. E Deus espera isso. Deus espera que você desfrute junto com Ele daquilo que você está fazendo. Então, se você é esse tipo de mulher que é muito ativa e não consegue aproveitar aquilo que faz, para e pensa. Você está nutrindo o seu corpo espiritual com o sono que deveria nutrir? E quando eu falo em sono, eu estou falando de lazer, eu estou falando de momentos agradáveis, daquele momento em que você respira e volta mais forte, sabe como é? Porque se você continuar nesse ritmo frenético, você não vai conseguir usufruir de nada. A segunda coisa que ela faz é se eu estou abastecendo o meu corpo, né, com nutrição. O que é nutrição? Leitura da palavra, é alimentação. A alimentação. Você está nutrindo o seu corpo com alimentação? Ou é só você que prega? Você tem a decência de sentar no banco e ser ministrada na escola bíblica dominical? Você tem a decência de sentar no banco e ouvir as mensagens que Deus está trazendo para você através da igreja? Você tira um tempo para acessar o YouTube e ouvir pessoas que estão falando da palavra de Deus? É nutrição, isso é se nutrir. E a terceira coisa que ela fala é exercício. Você está se exercitando. Gente, não adianta eu ter essa verdade toda guardada dentro de mim. Não, o que eu estou fazendo com vocês é me exercitando. Eu já ministrei esse livro durante 2 anos seguidos na minha igreja. Né? 1 ano, depois a gente deu uma pausa, colocou outro livro e as mulheres queriam voltar para esse, a gente ministrou de novo. Agora eu estou ministrando ele para vocês. É a 3ª vez que eu ministro esse livro para mulheres, mas é a 6ª vez que eu leio esse livro. As verdades que estão contidas aqui me ajudam a caminhar na vida cristã. Isso é um exercício. Exercício também é oração. Quantas horas você ora? Quanto tempo você ora? O que você faz? Como é a sua vida de devocional com Deus? Correr com os olhos fixos na linha da chegada exige concentração e disciplina.
Descanso e momentos de lazer são importantes para a nossa resposta ao chamado do Senhor em nossa vida. Mas não devemos permitir que o desejo de descansar e relaxar interfira em nosso trabalho para o reino de Deus. Então, existe um equilíbrio, né? Não é dormir demais, não é dormir de menos. Não é ser aquela mulher ativa que não para um segundo na igreja e nem é ser crente prego. Sabe o que é crente prego? Membro de banco. Os membros de banco são o prego, a madeira, né? O estofado, depende de como é o banco da sua igreja. Você não foi chamado para ser crente prego. Você também não foi chamado para ser um crente que nunca para um segundo. Não. Lembra de Marta e Maria? Maria queria estar aos pés do Senhor e Marta trabalhava freneticamente. Marta estava fazendo algo errado? Não. Ela estava servindo a Jesus e entregando para ele o melhor que ela podia. Mas, para ele, o melhor que ele queria era que ela estivesse sentada aos pés dele, assim como Maria, adorando e recebendo aquilo que ele estava entregando para elas como alimento espiritual, tá? Então, concentração no presente. O corredor que olha para trás perde a corrida. Ah, Esther, não entendi nada. Volta lá nos capítulos anteriores. Eu não vou explicar não, hein? Eu não vou explicar. Nos capítulos anteriores eu falei o que isso quer dizer. Tô brincando, vou explicar. Talvez esse seja o seu primeiro vídeo, então eu vou explicar. O corredor, olha só, o corredor que olha para trás perde a corrida. No capítulo anterior, capítulo 5, a gente falou sobre deixar o passado no passado. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E uma das coisas que Elizabeth George mais citou foi: se você senta numa pedra, olha para trás, olhando as glórias do seu passado. Ai, quando eu era pastor, lá não sei aonde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você vai ficar parado contando história. Você não vai conseguir fazer nada pelo presente. Quando você para, senta numa pedra e olha para trás, olhando as coisas ruins que você fez, você vai criar dentro de si a autocomiseração. E vai ficar, eu não sou digno de fazer isso, de fazer... Então, vou ler de novo, tá? O corredor que olha para trás perde a corrida. Se você ficar se alimentando do passado, você não vai conseguir realizar nada no presente e o seu futuro vai ser comprometido. Conforme vimos no capítulo 5, Paulo não permitiu que seus erros e conquistas do passado interferissem em seus esforços presentes para servir ao Senhor. Esquecer o passado nos liberta do autoflagelo, autocomiseração, né? E da culpa para podermos receber o melhor de Deus e retribuí-lo. Então, o que ela está falando, gente? Deixa o passado no passado. Ai, mas eu fui a bam. Foi, era, acabou. Ah, Esther, mas eu fui uma pessoa tão ruim. Foi, acabou. Quando você entrega nas mãos do Senhor, do seu passado ele nem se lembra mais. Então, é como se cada dia... É como se a gente estivesse vivendo um videogame, sabe? Cada dia zerou o placar. Você vai ter que começar de novo. E começar significa avançar. E avançar significa trabalhar para Deus, com foco em Deus, na glória de Deus. É isso que Elizabeth George está nos mostrando. Se ontem você fez algo muito bom, deixa o ontem no ontem. Vamos tentar superar agora no presente. Ah, você trabalhou 10 anos em missões e fez muitas coisas lá. Faça melhor agora. Você está no hoje. O hoje é real. O ontem não é, né? Reconhecendo o propósito de Deus para nós. Nossa concentração no presente ocorre quando compreendemos claramente o propósito da nossa vida. Ah, Esther, mas como é que eu vou descobrir o propósito de Deus na minha vida? Se você já descobriu, parabéns. Se você não descobriu, eu vou te deixar uma tarefa aqui agora. Você vai sentar com o tempo, vai pegar um papel e vai colocar nesse papel o que você faz de melhor. O que você mais gosta de fazer. Deus nos deu dons para que a gente possa usar na casa dele. Eu sou uma pedagoga e a igreja que eu estava antes, ela tinha uma defasagem enorme na escola bíblica dominical. Faltava professor, faltava recurso, faltava organização. Então, o que foi que eu fiz como pedagoga? Coloquei em prática a minha profissão dentro da igreja. Conseguimos estruturar a escola bíblica dominical e hoje aqui na nossa região é uma escola bíblica muito forte. A turma gosta de ser professor lá. Os meninos, as pessoas que participam como aluno vão mesmo com alegria. Vira e volta a gente vê essa igreja colocando coisas lá no Instagram da escola bíblica dominical. Então, Deus usou o recurso que ele me deu na pedagogia para abençoar a igreja dele. E nesse período eu sempre ouvi duas coisas, né? Esté, você explica muito bem
Quando você prega, eu entendo tudo que você fala. Parece até que você coloca a gente dentro da Bíblia. A segunda coisa que eu sempre ouvi é: você tem um jeito de falar, você poderia trabalhar na televisão, você poderia, sei lá, abrir um canal. Gente, essas coisas ficaram na minha cabeça. E eu pensei o seguinte: será que eu consigo fazer isso? Então eu comecei a ensinar mulheres. Comecei por esse livro aqui. E as mulheres saíram maravilhadas. Nossa, está que legal. Nossa, minha vida mudou. Foi assim, foi assim. Falei, rapaz, esse negócio tá dando certo. Eu acho que eu tô encontrando a minha vocação. E com o tempo, veio a pandemia, a gente se afastou um pouco, eu tive falta de falar de Deus, né, para as pessoas. Nós fomos obrigados a entrar nas redes sociais para poder continuar o nosso trabalho da igreja. E saiu a pandemia e aquela vontade de continuar falando de Deus para outras mulheres não apagava dentro de mim. E eu vi no YouTube uma grande possibilidade de expandir isso que eu fazia. E aqui estou. Então, eu encontrei o meu talento, eu encontrei aquilo que Deus espera que eu faça, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde estou indo? Tente se conhecer e encontre essas respostas. Se você quiser saber qual é o objetivo de Deus para sua vida, tente se conhecer. Faça essas 4 perguntas. Vou falar de novo, vou colocar aqui, ó. Primeira, quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde eu estou indo? Se você conseguir encontrar respostas para essas 4 perguntas, você já vai estar entrando no caminho que Deus espera que você entre. Encontrar o seu propósito e ser útil na casa de Deus com aquilo que Ele te deu. Minhas respostas a essas 4 perguntas modificaram minha vida. Fui grandemente influenciada pela ideia de outras pessoas sobre o que eu deveria fazer com a minha vida e de que maneira minha fé cristã deveria ser desenvolvida. Eu permitia que as outras pessoas determinassem meu propósito de vida. Essas 4 perguntas, porém, ajudaram-me a reconhecer o propósito da minha vida e me deram um objetivo nos quais eu deveria me concentrar. Hoje eu sei quem sou, da onde eu vim, por que estou aqui e para onde estou indo. Aí ela responde essas perguntas. Sou mulher, uma esposa e uma mãe cristã. Eu estava em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Estou aqui para entregar minha vida a serviço de Deus e do seu povo, e pela graça de Deus, e não por meus méritos, estou indo para o céu. Então, gente, encontre a sua vocação. Isso que ela fala, né, que as pessoas tentavam direcionar ela por caminhos que eles achavam que eram interessantes para elas, eu também vivi. Meu marido sempre falava assim para mim: Esther, você tem que ser repórter. Você tem que trabalhar na televisão. Nunca me vi desse jeito, nunca me vi. Mas quando eu abri o canal do YouTube, eu amo fazer esses vídeos, gente. Eu amo. Eu tô aqui num baita domingo de manhã, são 7 horas da manhã. Eu estou preparada para ir para a Escola Bíblica Dominical, mas quero deixar esse vídeo gravado para vocês. Então, eu encontrei minha vocação e eu quero muito que você encontre a sua também. Porque encontrando a sua vocação, avançar vai ser mais fácil. Tenho objetivos mais definidos por ter vislumbrado o propósito de Deus na minha vida. Um entendimento mais claro da responsabilidade do meu trabalho, devo dedicar-me e dedicar meu trabalho ao serviço do seu povo. Então, quando você encontrar o seu objetivo de vida nunca vai ser carnal somente. Não. Você pode sim ser uma pessoa que abre uma ONG, que ajuda muitas pessoas, mas o seu principal objetivo é servir ao seu Senhor. O apóstolo Paulo foi usado por Deus porque ele respondeu ao propósito de Deus para a sua vida. Cada pessoa é alcançada por Cristo para algum propósito. Não existe crente de banco. Não existe crente prego, gente. Se você foi alcançado por Deus, entenda, você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida e você deve cumprir, se você quiser avançar. Portanto, cada pessoa deve avançar durante a vida inteira para que possa entender o propósito para o qual Cristo o alcançou. Temos um objetivo de vida quando reconhecemos o propósito de Deus para nós e quando centralizamos todo o nosso ser em Deus. Esté, se você fosse resumir esse capítulo, do que ela está falando? Ela está falando 2 coisas. Primeiro, encontre o seu propósito de vida. Segundo, aplique este propósito, trabalhe com este propósito para Deus. Pronto, faça para a glória de Deus. E aí ela vai agora no próximo tópico dizendo:
a busca pela excelência. Tá bom, eu encontrei meu propósito. Meu propósito é falar de Deus para as pessoas e abrir um canal no YouTube para alcançar mais pessoas. Tá, aí eu vou abrir a câmera, vou falar sem parar e nunca vou entregar para vocês um conteúdo de qualidade, porque afinal de contas meu propósito é só falar e abrir um canal no YouTube. Não. Então, Elizabeth George está falando agora. Gente, aprendeu qual é o seu propósito? Entendeu? Busque a excelência. Então, logo conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, devemos manter os nossos olhos fixos na busca para a excelência à medida que servimos. Lemos a narrativa sobre a vida de José, mostrando que ele esqueceu do passado, perdoou aqueles que os ofenderam e concentrou-se no que estava à sua frente. E aqui eu gosto demais quando ela chega nesse ponto do livro. Ela vai falar que José aprendeu a viver no presente. Quando ele era o filho mais amado. Quando ele se tornou escravo, ele se tornou o melhor mordomo da casa de Potifar. Quando ele foi preso, ele se tornou o melhor preso ao ponto de o carcereiro confiar chaves da cadeia na mão dele. E quando ele se tornou governador, ele agiu com maestria ao ponto de não permitir que a sua terra passasse fome e ainda proveu a necessidade dos outros. Então José é um exemplo enorme para nós. José ele viveu no presente e foi o melhor que ele pôde em cada momento que a vida trouxe para ele. Enquanto ele foi filho, o melhor filho. Enquanto ele foi escravo, o melhor escravo. Quando ele foi preso, o melhor preso e governador, ele foi o melhor. Então, que a gente possa aprender a viver o melhor que nós temos hoje, para hoje. Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos de toda a casa de meu pai. Isso é a palavra de José, tá? Gênesis 41, 51. José deu o nome do seu primeiro filho, Manassés, que significa aquele que faz esquecer. Então, por que José foi bem-sucedido em tudo que ele fez? Porque ele sempre procurou esquecer o passado e viver com maestria o futuro que estava nas suas mãos. Posteriormente, ao dizer, Deus me fez próspero na terra da aflição, no versículo 52, José deu o nome do segundo filho, que se chama Efraim, que significa frutífero. Olha que legal, um significa Deus me fez esquecer e o outro significa frutífero. O que isso quer dizer para nós? José está nos dando uma mensagem. Quando você aprender a esquecer o passado, você vai começar a frutificar no presente. José deixou o passado para trás e foi capaz de produzir frutos no presente. Ele floresceu onde foi plantado e Deus o abençoou grandemente. Gente, imagina você dar frutos em qualquer situação da sua vida. Imagina você recomeçar 1, 2, 3 vezes e das 3 vezes você conseguir dar frutos. Isso só é possível para quem encontra o seu propósito, decide avançar e quem decide esquecer o passado e viver o presente. Quando decidimos ser a melhor pessoa possível no lugar em que estamos, seja ele qual for, temos condição de florescer aonde formos plantadas. Onde Deus te colocou? Onde quer que Ele coloque, Ele tem um propósito. Seja qual for a situação, ela consiste na oportunidade de reproduzirmos frutos para o seu reino. Deus nos capacita para realizar algo para Ele, desde que estejamos olhando para a direção e nos dispomos a ser usadas por Ele. Aqui Elizabeth George nos aponta 2 coisas. Primeiro, estar disposto olhando para a direção que Ele nos aponta, e a segunda, estar disposto a ser usadas por Ele. Então, vai avançar quem encontrar o seu propósito e se dispor a ser usada por Deus. As circunstâncias complicadas e dolorosas podem dificultar a nossa busca pela excelência, enquanto servimos a Deus. Mas as circunstâncias confortáveis demais também podem ter o mesmo efeito, tornando-nos, em ambos os casos, mulheres que simplesmente existem e não mulheres que servem a Deus. Então, são 2 coisas que a gente precisa entender. A gente não pode permitir que as dificuldades prendam os nossos pés e nós não avancemos. E também não podemos permitir que o conforto nos deixe tão confortáveis ao ponto de não produzir nada para Deus. Paulo nos adverte a respeito de descansar sobre as conquistas do passado, ou sobre o conforto do presente. Ele nos exorta a olhar para frente e avançar, a continuar a corrida e descobrir uma fé mais profunda em Deus. Quanto mais você avança, mais profundo você vai, né? Para que o crescimento ocorra, deve haver tensão em nossa vida.
Essa tensão saudável e produtiva é gerada pelos objetivos que estabelecemos com a orientação de Deus e em nossa decisão de oferecer o melhor que temos para Ele. Onde quer que estejamos, essa tensão saudável, que para nós significa crescimento da fé, não chega quando estamos em meio a muito conforto. O conforto, em demasia, nos convida a assistir à corrida, ao invés de participar dela com todas as nossas forças. Então, se Deus te chamou para ser uma professora de escola bíblica dominical, concentre-se na excelência. Leia mais a Bíblia, entenda o que significa cada assunto que você vai ministrar, procure recursos no YouTube. Pastor Augusto Nicodemos, Heber Campos e muitos outros pastores que tem aí no YouTube que podem ajudar você nessa busca pela excelência no conhecimento da palavra de Deus. Faça um curso de teologia, faça cursos, use livros como ferramenta de apoio para você aprender ainda mais. Em uma situação difícil ou em uma vida de conforto, devemos decidir buscar a capacidade para nos concentrar no propósito de Deus para nós. Então, situações difíceis também não são desculpas para que a gente não avance. Agora, Elizabeth George vai falar sobre um coração e uma mente para Deus. Quando decidimos esquecer o passado, passamos a ser mulheres com objetivos definidos. E aí ela vai contar que toda vez que ela vai fazer a devocional, dobra os joelhos, abre a Bíblia, ora, ela começa a pensar. Quando ela começa a abrir a Bíblia, ela começa a pensar: ai meu Deus, tem que tirar a roupa da secadora, tem que varrer a casa, tem que. Então ela vai nos ajudar o seguinte: olha, nós precisamos nos concentrar naquilo que estamos fazendo. Veio a ideia na hora, já fica ali com papel e caneta, anota para não esquecer e volta para a sua devocional. Sinto que estou no meio de uma verdadeira batalha, mas não de uma batalha na qual estou lutando sozinha. Então ela começa a dizer que os assuntos da rotina começam a nos assediar quando a gente busca a Deus, mas ela entende que naquela batalha ela não está só. Então ela cria meios para anotar aquilo que veio à mente dela, ela cria meios para não se desviar do foco atual, que é buscar a Deus e entender a palavra dele. E aí ela entende, olha, realmente é uma batalha. Eu estou enfrentando uma batalha para conseguir fazer a minha devocional, mas eu não estou lutando sozinha porque Deus está me capacitando a vencer. Peço a Deus que me ajude a me concentrar nele. Peço a sua misericordiosa presença comigo para que eu me concentre, tanto meu coração quanto a minha mente, nele e somente nele. Quando peço a Deus que elimine da minha mente tudo o que está interferindo nos momentos em que passamos juntos, ele me concede paz. Fiel é a declaração feita pelo profeta em seu cântico de confiança: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Lá em Isaías 26:3. Então, o que ela está dizendo aqui? Quando os problemas da vida vêm assediá-la no meio da sua devocional, ela simplesmente ora e fala: Deus, eu não estou conseguindo manter o meu objetivo aqui. Me ajuda a me concentrar. Traz a sua presença misericordiosa aqui do meu lado para que eu consiga fazer com excelência este momento em que eu estou prezando passar contigo. Um objetivo vigilante e constante. Olha, sede firmes e constante, muito abundante na obra do Senhor, né? Liz recebeu um telefonema e nesse telefonema essa mulher estava muito nervosa e ela começou a fazer alguns ataques pessoais, dizendo: olha, você falou isso, você falou aquilo. Tudo bem que Liz George, ela tem sempre, né, recebe telefonemas onde as pessoas criticam o seu trabalho, criticam a forma como ela abordou alguma coisa, ou dão elogios, mas esse telefonema em si era uma agressão pessoal. E no meio do telefonema, a filha dela, Courtney, chega e: mamãe, surpresa! Ela vai e educadamente fala para a mulher: olha, acabei de receber uma visita, eu vou retornar para você assim que possível para a gente terminar esse problema. Só que quando ela desligou o telefone, o coração dela estava tão agitado, ela estava tão nervosa, tão chateada com o que tinha acontecido, que ela parou e pensou: será que eu devo dar atenção à minha aflição ou será que eu devo dar atenção à minha filha? Ao compreender que estar com Courtney era a vontade de Deus para aquele momento, eu decidi mudar meu foco de atenção e decidi ser a melhor mãe do mundo naquele instante, o que significa esquecer a ligação e passar a me concentrar em minha filha. Então, ela quis dizer o seguinte, que a Courtney não precisava receber o pior dela, só porque ela estava angustiada, amargurada, chateada. Não. Ela teve a capacidade de virar a página. Pronto, esse problema eu resolvo depois, agora eu vou curtir o que eu tenho para hoje.
A concentração dos meus pensamentos mudou do telefonema para minha filha, e essas mudanças fazem parte do ritmo da vida. A vida nos emprega isso. Hoje você acabou de receber a repreensão do seu chefe, mas a sua amiga vem com um docinho para você. Você não vai pegar aquela chateação da repreensão do chefe e jogar em cima de uma pessoa que está sendo tão agradável com você. No entanto, aquela concentração sublime nos capacita a deixar qualquer dissabor ou sofrimento para mais tarde e apreciar e usufruir o que está acontecendo no momento presente. Afinal, os problemas do presente fazem parte do percurso que temos que correr a fim de sermos semelhantes a Cristo. O que ela está dizendo é: problemas teremos. Teremos e teremos sempre. Mas nós não precisamos deixar que esse problema nos impeça de caminhar. Não podemos pegar um problema e jogar em uma pessoa que não tem nada a ver. Não podemos caminhar com esse problema por mais tempo que seja necessário. E à medida que participamos dessa corrida, muitas vozes nos apelam para que abandonemos a nossa luta. A primeira voz que ela cita é a voz do mundo. Ah, mas você não se diverte? Que isso? Que nada? Leitura de Bíblia, oração, igreja, nada. Deixa isso pra lá, você tá jovem, vamos curtir a vida. A segunda voz que ela traz é o passado. Quem é você para poder fazer alguma coisa na igreja? Olha aí o que você fez, você pecou. Ou, não, essa igreja é pouco demais para você, você é muito excelente. Lembra o que você fez lá no passado? Você é a boa. A terceira voz que ela traz é a carne, né? Ai, não, devocional, ai, que sono. Acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Toca lá no despertador e o tempo que você tinha separado para devocional, você usou dormindo. A carne, ela vai querer as coisas confortáveis, as coisas fáceis, aquilo que eu não quero. Ah, não quero gastar energia, não quero suar com isso, e não. Então a gente tem que lutar contra a carne e alimentar o nosso espírito da presença de Deus. Ao longo das páginas da Bíblia, a voz forte de Deus nos chama para prosseguir e nos oferece ânimo de que necessitamos para servir. Ah, Esther, é muito difícil manter uma rotina de devocional. A Bíblia vai te dar esse ânimo. A Bíblia vai te dar essa força que você precisa. A palavra de Deus nos diz para prosseguirmos. A palavra de Deus nos assegura que Ele está conosco. E quando fixamos nossos olhos em Deus, Ele guia os nossos passos e nos capacita a trabalhar para Ele e incute em nós as características de Cristo para que possamos enfrentar os problemas do presente e, conforme o capítulo seguinte vai explanar, prosseguir para receber o prêmio. Então, é isso que temos para hoje. Elizabeth George está dizendo agora para você que aprendeu a pensar no que é real, que aprendeu a deixar o passado no passado, que isso não basta. Ah, Esther, eu aprendi a viver o presente. Ai, que legal. Estou vivendo um dia de cada vez. Não basta. O que ela está dizendo agora, o que ela está nos desafiando é: aprenda qual é o seu propósito. Para que foi que Deus te chamou? Ele conta com você para quê? Aprenda. E a segunda coisa que ela nos chama: avance, avance, avance. Fazer o melhor hoje. Fazer melhor hoje do que o que você fez no passado. Se o que você fez no passado foi algo muito grandioso e glorioso, faça melhor hoje, porque nós estamos tentando alcançar a excelência. Tentamos nos amoldar ao caráter de Cristo. E isso só é possível se nós avançarmos e fazermos a vontade de Deus. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que, se você ainda não viu os outros vídeos, corre lá e vai ver. Você vai entender muito mais aquilo que a gente está falando. Apesar de que a didática dela é muito boa, né? Elizabeth George, ela sabe bem explanar tudo o que ela fala e fica fácil até passar para vocês, mas é interessante que você esteja também por dentro dos outros capítulos. E o nosso canal não é feito só de Elizabeth George, Amanda Deus de todo entendimento. Nós também temos resumo bíblico, panorama bíblico, reflexões e muitos outros vídeos que vão fazer você entender melhor a vida cristã. Então, aperta no like, aperta no joinha. Acho que joinha e like é a mesma coisa, né? Mas todo mundo fala, eu vou falar também. Aperta no like, aperta no joinha, aperta em se inscrever, aperta no sininho para você receber as minhas notificações quando tiver vídeo novo por aqui e vem fazer parte dessa grande família.